lá para nossa live hoje, que é preenchimento labial, tá? Então vamos lá. Eu sou a doutora Camila Scremin, sou especialista em harmonização facial e sou professora de Hoff, né? E eu faço essa série de conteúdos para vocês para ajudar todos os profissionais a descobrirem como se tornar verdadeiros harmonizadores, né? Evitando as chances de intercorrências a quase zero, né? Diminuindo as chances de intercorrência a quase zero. E é uma oportunidade para você que é profissional e quer entrar nesse mercado, que é o mercado mais promissor da estética, né, no Brasil e no mundo. Não é à toa que a grande maioria dos procedimentos hoje realizados na área de estética são procedimentos minimamente invasivos, né? As pessoas tendem a fugir da cirurgia plástica. Acabei de atender uma paciente, inclusive, que falou isso. Ah, doutora, eu vou fugir da plástica, eu tenho pavor do hospital, eu quero fazer o que dá por aqui. Claro que uma coisa não substitui a outra, né? A harmonização não substitui a cirurgia plástica, nem a cirurgia plástica substitui a harmonização, mas elas trabalham juntas e uma pode atrasar um pouquinho a outra, né? Então, bora lá conversar sobre preenchimento labial. Gente, acho que nem preciso dar muito um contexto para vocês, né? Preenchimento labial nada mais é do que preencher os lábios, né? Preencher com o quê? Bom, hoje o material mais seguro, mais estudado, mais tudo no mundo é o ácido hialurônico, né? Que tem mais segurança. E principalmente ele tem segurança por causa da reversibilidade, né? A gente pode usar uma enzima que chama hialuronidase e reverter esse material, tá? Então, antigamente, isso aí 10 anos atrás, era muito usado o polimetilmetacrilato, que é o PMMA, o metacril, que nada mais é que um plástico, tá? Um preenchedor definitivo que era colocado em lábios, em bigode chinês, em várias regiões da face, do corpo, né? E das duas umas. Ou esse preenchedor ficava lá quietinho, tá? O organismo encapsulava isso e ficava lá quietinho. Porém, ele se tornava um peso na face e ajudava essa face a envelhecer mais rapidamente, ou ele gerava uma reação inflamatória granulomatosa, gerando granulomas, gerando várias complicações que poderiam necessitar até de uma cirurgia plástica reconstrutiva para remover esse material, porque ele ficava emaranhado, né, nos tecidos da pele e não tinha como você remover ele, abrir e remover. Tinha que caçar ele ali no meio mesmo e ele ia provocando uma série de intercorrências, de coisas desgostosas para esse paciente. Dito isso, então começou-se a estudar sobre o ácido hialurônico, que é um material biocompatível, né? Que tem a sua reversibilidade, como eu falei, e esse material tornou-se um material mais usado e o material de primeira escolha para preenchimentos labiais, né? Porque... acabei de ver que eu deixei um troço errado no YouTube. Pronto, já arrumei. Porque o lábio é uma coisa que aparece e é uma região que, acreditem se quiser, de muitas intercorrências, muitíssimas intercorrências, tá? Então, o preenchimento labial a gente tem que tomar vários cuidados, né? A gente precisa ter atenção em vários quesitos para conseguir realizar um preenchimento labial que realmente tem um resultado de excelência, tem um resultado de segurança, porque por mais que a gente esteja agindo na área da beleza, a gente também age concomitantemente na área da saúde, né? Então, a segurança do nosso paciente, a saúde do nosso paciente deve vir em primeiro lugar, tá? E eu trouxe esse assunto aqui, meio polêmico, justamente porque a gente tem visto por aí milhões de coisas bizarras, né? Milhões de coisas que realmente
tão longe de serem chamadas de bonitas, de belas, né? Inclusive ontem eu estava passeando no meu feed ali do Instagram e vi um lábio, primeiros 2 ml, eu vou colocar mais um. Falei, gente de Deus, já achei horrível assim, imagine com mais um, né? Então, eu acho que os profissionais estão perdendo um pouco a mão nesse sentido e tem que entender que um lábio é uma construção e que nem todos os lábios são instagramáveis, né? Que é muito mais fácil você fazer um preenchimento labial belo, né? Com todas com fotos bonitas para as redes sociais, numa paciente jovem que já tem um formato labial bonito, que você vai colocar só um volume, do que uma reconstrução labial, né? Numa paciente que já tem perda de volume, perda de contorno, perda de desenho, tá? Então, eu acho assim que o bom profissional, o verdadeiro harmonizador, aquele que realmente quer ser bom naquilo que faz, ele tem que saber atuar nos 2 quesitos, tanto no quesito vou deixar isso aqui mais bonito, quanto no sentido vou reconstruir isto aqui, tá? Então, preenchimento labial muitas vezes é dado como um preenchimento básico, né? Então, aqueles cursos de finais de semana, harmonização facial básica, toxina, terço superior, preenchimento labial e preenchimento do bigode chinês. Os 2 preenchimentos, tanto labial quanto bigode chinês, são áreas que dão muita intercorrência, inclusive intercorrências vasculares que podem levar à cegueira. A primeira área da face que mostra essa questão da cegueira, a periculosidade dela, é a glabela, tá? A segunda área da face é o nariz, né, que pode causar cegueira, né, uma aplicação errada. A terceira área da face que pode causar uma complicação é a boca, tá? Acreditem se quiser. Camila, mas está tão longe. Realmente está muito longe, mas deixa eu pegar um lápis aqui vou pegar uma caneta para mostrar para vocês. Então, assim, a gente palpa, se a gente palpar aqui, apertar na nossa base da mandíbula, você vai chegar numa área que tem uma ranhura no teu osso, tá? Nesse lugar sai a artéria facial, tá? Ela sobe aqui, desce aqui, vem cá e solta a artéria labial inferior, a artéria labial superior. Eu peguei a caneta só para bonito, né? Que eu tô mostrando com o dedo. Então, artéria labial inferior, artéria labial superior, sobe para a asa do nariz, tá? E sobe aqui e faz uma anastomose com artéria oftálmica. Então, se a gente, por algum acaso, faz uma injeção intravascular de uma artéria labial superior, por exemplo, nós vamos ter necrose da asa do nariz e risco de cegueira para esse paciente, tá? Então, não é um preenchimento básico, não é um preenchimento simples. Isso eu estou falando pela segurança do paciente. E agora eu digo que não é um preenchimento básico, não é um preenchimento simples, pelos resultados ridículos que a gente vê por aí. E são ridículos mesmo. É bico de pato, é boca de peixe, né? É gente que vem, chega primeiro a boca, depois o paciente, né? Então, realmente, assimetrias, né? Que meu Deus, que você não acredita como que é possível alguém fazer aquilo, tá? Então, a noção realmente falta ali, né? A gente tem que entender que para fazer um preenchimento labial, nós precisamos conhecer as estruturas anatômicas dessa região, né? E nós temos o músculo orbicular dos lábios, que ele faz um movimento de J, tá? Então, ele vem aqui no lábio e deita para fora. Então, ele fica assim, ó. Se a gente for olhar de perfil, ele tá assim, ó, justamente virado no vermelhão do lábio, tá? E superficialmente a ele está a artéria labial. Superficialmente não, profundamente a ele está a artéria labial.
Então, uma maneira de a gente realizar um preenchimento com segurança nessa região é fazer um preenchimento labial superficial, né? Superficial, porque aí você vai estar longe de acertar a artéria, tá? E ter um problema vascular. Mas, para a gente fazer um preenchimento superficial, em camadas superficiais da pele, ali no subcutâneo, né? Nós precisamos saber escolher o ácido hialurônico que vamos trabalhar. Porque se eu pegar um ácido hialurônico com alto G', um ácido hialurônico muito denso, eu não vou conseguir esconder esse ácido hialurônico. Vai ficar empelotado realmente na boca do meu paciente, né? Então, eu realmente preciso escolher um ácido hialurônico de média reologia ou baixa reologia, dependendo do que o meu paciente deseja, né? Mas realmente que possa ser escondido. E um ácido hialurônico que tenha um poder de coesividade muito grande, tá? Porque ele tem que ser coeso. O que é isso? Todas as moléculazinhas dele devem ser grudadinhas uma na outra. Eles não podem se separar em grumos assim, porque senão nós vamos ter resultados ruins. O que vai acontecer? Vai ficar cheio de bolinha a boca do meu paciente, tá? Então, a escolha do material também é muito importante nessa situação, né? Se a gente definiu que o preenchimento labial mais seguro é mais superficial, eu preciso encontrar materiais que fiquem escondidos nesse plano superficial, tá? Não adianta eu pegar e fazer um preenchimento com um material muito denso se o paciente não tem estrutura, se não tem subcutâneo suficiente para esconder esse material. Eu vou efetivamente estragar a boca do meu paciente, deixar visível e deixar ele com bico de pato, tá? Gente, compartilha lá no aviãozinho, não esquece, para quem é interessante essa live, tá? Bem, fora a escolha do material, eu preciso escolher o meu dispositivo de injeção. Se eu vou escolher uma agulha ou uma cânula, tá? É importante a gente dizer que a cânula, não é porque a gente tá com uma cânula que a gente tá super seguro, tá? Então, a cânula, ela é um dispositivo mais seguro, mas quando ela é muito, muito fina, o calibre muito fino, ela corta igual uma agulha. Então, não adianta usar uma cânula 30G, uma cânula 27G, que é muito fina, né? Ela vai funcionar como uma agulha e essa suposta segurança que você sente ter não vai funcionar, tá? Então, a gente pode optar por uma agulha ou por uma cânula, tá? Quando a gente sabe onde não deve aplicar, a gente pode sim atender o nosso paciente com uma agulha, tá? Então, sabendo onde não aplicar, fazendo uma aspiração antes da aplicação, a gente pode atuar com a agulha com segurança e a gente pode também usar a cânula, só que a cânula tem uma situação, tá? Inclusive, quem é profissional que já injeta vai conseguir me entender. Quando a gente avança com a cânula, a gente sente os septos labiais serem... como é que eu vou dizer? Que palavra que eu vou usar aqui? Serem destruídos, assim, né? A gente vai ultrapassando esses septos labiais. Então, o nosso lábio é cheio de bolsinhas aqui, ó, tá? Que fazem com que ele tenha o formato que ele tem. E quando a gente vai com uma cânula, tá? A gente ultrapassa esses septos labiais e, por consequência, a gente acaba furando eles, né? Então, o lábio fica com uma forma menos, com um formato menos original, vamos dizer assim, tá? Aquela forma que aqueles septos sustentavam, ela vai perder um pouco porque você tá arrebentando os septos ali. Isso é um problema? Sim e não. Sim, se o injetor não for bom o suficiente para conseguir manter o desenho labial com o preenchedor ou fazer um novo preenchimento, um novo desenho labial com o preenchedor. E não é um problema se o injetor souber as características de um lábio bonito e conseguir mantê-las, preservá-las ou, né,
fazê-las com esse preenchimento que ele está fazendo, tá? Eu, particularmente, uso os dois dispositivos de injeção. Acho que os dois têm o seu lugar aí no preenchimento labial, tanto a agulha quanto a cânula. E eu gosto da cânula porque o lábio é uma região super vascularizada. Não é à toa que o lábio é vermelho, gente. Ele é vermelho porque ele é super vascularizado. Então, quando a gente faz com a cânula, efetivamente o paciente fica com menos hematoma, fica mais confortável no pós. Então, realmente tem essa facilidade para o paciente, tá? Bem, então escolhi o preenchedor e escolhi o dispositivo de injeção. Agora eu tenho a questão da anestesia, tá? A anestesia deve ser realizada. O lábio é uma região muito dolorida. Se o paciente não está anestesiado, ele vai sentir muita dor. Eu vejo várias pessoas fazendo por aí preenchimento labial, vejo nas redes sociais com vibrata ou com gelinho. Gente, dói pra burro. Eu já fiz preenchimento labial em mim mesma, sem anestesia, e eu não consegui terminar, tá? Eu precisei me anestesiar para daí terminar. Dói muito. A anestesia que eu prefiro é bloqueio regional do infraorbitário, né, do nervo infraorbitário, dos dois lados, e do nervo mentoniano dos dois lados, tá? Eu uso lidocaína com vasoconstritor 2%, 1 ml em cada nervo, tá? Normalmente o paciente fica com um conforto bem legal e você consegue atuar de maneira assertiva nesse lábio, tá? Então eu não te aconselho a fazer um preenchimento labial sem anestesia. Outra coisa que a gente precisa definir num lábio é o que é lábio, tá? Então, o lábio superior, por exemplo, ele vem desde aqui, ó, da base do nariz até a parte vermelha. Então, todo esse pedaço que a gente chama de buço, na verdade, ele é a parte cutânea do lábio superior. E aqui é a parte mucosa do lábio superior, tá? E o lábio inferior vem desse sulco aqui, ó, do queixo até a parte vermelha. A parte vermelha é a parte mucosa do lábio inferior e a parte branca aqui, né, a parte de pele, é a parte cutânea do lábio inferior, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque quando você vai fazer um preenchimento labial, você precisa avaliar esse pedaço da parte da pele do seu paciente. Uai, Camila, por quê? Porque quando você faz o preenchimento labial, você vai projetar, inclusive, pele, tá? E por isso que fica muito bico de pato por aí, muita boca de peixe por aí. Por quê? Porque o profissional não avaliou se a pele desse paciente tem projeção, não tem projeção e fez o preenchimento labial sem analisar esse paciente. Como que eu vou analisar esse paciente? De frente, eu preciso ver a distância que ele tem da base do nariz até a parte mucosa do lábio, tá? Eu vou pegar uma régua mesmo e medir, um paquímetro e medir. Por quê? Porque quanto mais comprida for essa distância, e com o envelhecimento vai ficando mais comprido mesmo, quanto maior for essa distância, mais estranho vai ficar o preenchimento do meu paciente, mais vai fazer com que ele pareça com bico de pato, tá? Então a gente tem um número máximo de fazer preenchimento labial. Eu respeito muito esse número, é um número cefalométrico, que quando tem 1,5 cm, tá? Mais do que 1,5 cm, a gente não faz preenchimento labial. Esse paciente ele tem indicação de cirurgia de lip lifting, tá? E depois que ele fizer a cirurgia de lip lifting, que é diminuir essa altura do lábio, de parte cutânea do lábio, aí ele pode fazer um preenchimento labial com ácido hialurônico. Deixa eu responder a pergunta. Doutora, bom dia. Fiz nas laterais da boca e ficou caroço. Já tem 5 anos. Tem como dissolver? André, depende. Se for ácido hialurônico, a gente pode tentar hialuronidase. Como já faz 5 anos, provavelmente você ficou com nódulos, né? Seja de PMMA, de metacril, de ácido hialurônico, do que quer que seja. Para resolver isso, tem duas coisas. Primeira, cirurgia,
tá? Abrir e remover. Segundo, que é uma técnica super nova que tem agora, eu acho que só tem uma profissional em Curitiba e um em Porto Alegre que fazem, que como é que é o nome agora? Uma cirurgia, uma mini cirurgia, tá? Com laser, né? Coloca uma fibra, né, dentro do lábio, bem fininha, e ela vai dissolver esse nódulo, tá? Ela vai esquentar o suficiente para dissolver esse nódulo, vai virar uma aguinha e sai com essa fibra, tá? Eu não sei se tem alguém em São Paulo que faz, eu sei que em Curitiba tem, porque eu conheço a profissional que faz, e eu sei que em Porto Alegre tem, porque ela me contou que tem alguém em Porto Alegre que faz, tá? Mas é bem complicado, André, essa situação aí, porque precisa entender o que é esse material. Então, uma ideia seria fazer um ultrassom dermatológico para definir o que é esse material, em qual camada ele está, e aí atuar, tá? Então, voltando lá à nossa questão de análise do lábio. Então, eu vou analisar a altura da parte cutânea do lábio, e se esse paciente tiver mais que 1,5 cm, eu vou encaminhar ele, porque eu não faço, eu vou encaminhar ele para uma cirurgia de lip lifting. O que é essa cirurgia? É uma cirurgia onde é cortada como se fosse uma meia-lua aqui na base do nariz, tá? E o lábio é erguido, tá? Depois dessa cirurgia, o paciente pode fazer um preenchimento labial normal, tá? Quem faz essa cirurgia? Cirurgiões plásticos e dentistas que são bucomaxilo, se eu não me engano, eles fazem também, tá? Eu acho que alguns dentistas que fazem harmonização facial devem fazer, mas eu não faço. De nada, André, imagina. Então, eu analisei isso no meu paciente. A mesma coisa eu vou analisar aqui, ó, a parte cutânea do lábio inferior, tá? Se ela é muito curtinha, como é a minha, ó, tá vendo como é bem curtinho? Eu preciso tomar cuidado, porque qualquer preenchimento labial que eu faça na parte inferior, eu vou deitar esse lábio, tá? Eu vou fazer isso aqui com o lábio, porque eu não tenho estrutura de pele para suportar um preenchimento labial, tá? O que fazer? Tem que fazer preenchimento de queixo primeiro, tá? Desse sulco, colocar uma estrutura no queixo, no mento, para daí sim fazer um preenchimento labial. Fiz essas análises do meu paciente de frente, ainda tem mais uma análise, várias análises, aliás. Desenho da boca, contorno da boca, assimetria, se tem o filtro, se tem o arco de cupido, se tá com a boca caída, os cantinhos, né? Tem tudo isso pra gente analisar. Mas nós estamos falando só de se tem indicação ou não de preenchimento labial. Outra análise é do meu paciente em perfil. Então, esse paciente vai ficar aqui, ó, de ladinho, tá? Deixa eu ficar parada pra vocês verem. Ó, e eu preciso ver se essa projeção labial tá de acordo com o queixo e com a ponta do nariz. Tá vendo? A minha tá razoável até. Mas eu tenho preenchimento de queixo. Então, eu vou analisar esse paciente, se eu posso jogar esse lábio pra frente. No meu caso, olha, se eu colocar ele muito pra frente, vocês concordam que o meu lábio vai chegar antes do que a minha boca? Do que a minha cara? Né? Do que a minha face? Então, eu não posso projetar o meu lábio, ó. Não cabe, vai ficar muita boca. Assim como eu não posso projetar essa parte aqui, ó, cutânea, ela já é empinadinha, tá? Então, se eu for fazer um preenchimento labial em mim, eu preciso dar altura labial e não volume labial, ok? Deu para entender? Tá? E essa análise ninguém faz. Morreu um cientista, como eu digo, tá? Ninguém faz essa análise, gente. Por isso que dá um monte de boca de pato por aí. Porque normalmente tem que ter um equilíbrio entre nariz, boca e queixo do paciente. E só vai caber um preenchimento labial se essa boca tiver com projeção, se essa boca tiver mais para trás do que o queixo. E é bem difícil isso acontecer, tá? Bem difícil. Ou quando os lábios estão assim, ó, vou ficar de perfil de novo, ó. Assim, ó. Tá?
que a gente não enxerga a parte vermelha do lábio, ó. Aí sim você pode fazer um preenchimento labial com projeção. A boca vai chegar, né, André? Bem isso, a boca vai chegar primeiro. Então, a gente precisa fazer essa análise do paciente em perfil, tá? Então, aí eu fiz a análise do paciente de frente, fiz a análise do perfil, e aí que eu vou definir quais são as necessidades desse lábio. Bem, esse lábio precisa de volume, né? De volume anterior, de projeção. Esse lábio precisa de altura, tá? Esse lábio precisa de desenho, né? De contorno. Esse lábio precisa subir os cantinhos da boca. Esse lábio precisa arrumar assimetrias. Esse lábio precisa daquele desenho clássico de lábios, tubérculos, né? E aí que eu vou definir quais são as necessidades do lábio que eu vou fazer e vou construir esse lábio, tá? E aí sim que entra toda a parte da injeção efetiva. Quando eu falo para vocês que injetar é a parte mais fácil, vocês duvidam, né? Mas você veja quantas análises que a gente precisa fazer antes de fazer um preenchimento labial, tá? E aí a gente chega na parte da construção do lábio, né? Então, eu digo para vocês que você não precisa dominar uma técnica ou 100 técnicas ou, enfim, você precisa saber fazer as necessidades de um lábio. Então, você sabe fazer um contorno labial bem feito? Ok. Você sabe fazer um desenho labial, entende onde são os tubérculos, né? Onde projeta, onde não projeta. Fazer os tubérculos superiores, encaixar com os inferiores. Qual é a relação do tamanho da boca com o tamanho do nariz, com o tamanho dos intercantos dos olhos, né? Então, tudo isso. Tá? Você sabe everter o cantinho da boca, você sabe projetar uma boca, você sabe dar altura para esse lábio, sem fazer um volume anterior. Então, você não precisa dominar uma técnica ou dominar várias técnicas. Você precisa saber atender às necessidades dos lábios, porque você com certeza não vai conseguir, fazendo sempre a mesma coisa, sucesso em todos os lábios. Porque tem lábio muito fácil de fazer, né? Porque já tem um desenho bonito e ok. E tem lábio bem difícil, que precisa construir de verdade, né? Que precisa realmente um planejamento, né? E tem a questão das assimetrias. Você não pode piorar uma assimetria no paciente ou fazer uma assimetria no paciente, certo? Né? Você precisa realmente melhorar aquela situação. Então, bem, chegou a parte de construir o lábio. Então, eu vou adotar medidas ali que me ajudem a construir esse lábio. Então, se eu quero fazer altura labial, eu vou fazer retroinjeções lineares perpendiculares, né? Se eu quero dar volume labial, eu vou com a cânula aqui no vermelhão do lábio, né? Lembra que sempre superficial. Se eu quero fazer desenho, eu gosto de fazer desenho com agulha, eu acho mais preciso, né? Mas como que se eu projetar muito filtro, pode ficar ruim, né? Se eu preciso arrumar um lábio com código de barras, eu preciso entender que primeiro eu preciso arrumar o código de barras para daí arrumar esse lábio. Camila, como assim? Nunca entendi isso. Eu sei que primeiro a gente arruma o contorno labial e atua no código de barras para daí arrumar o lábio, entendeu? Mas sim, você vai atuar no contorno labial primeiro. Então, se eu preciso dar desenho para um lábio, eu preciso entender as relações que ele tem aqui, ó, o nariz vai dar aqui, então o tubérculo está aqui, a asa do nariz está aqui, o outro tubérculo tem que estar aqui, a columela está aqui, o tubérculo do lábio superior tem que estar bem embaixo da columela, tá? E como fazer, quanto fazer, tudo mais, depende do seu paciente, mas lembre-se que é uma construção, tá? Principalmente em lábios mais maduros. Não inventa de resolver tudo de uma vez só, não vai dar certo, tá? Outra coisa, preenchedores que tem uma atração de água alta, tá? Um swelling factor alto,
como a linha do Juvederm e a Lacrosse, Juvederm Ultra, Ultra Plus, o Restylane Finesse, tá? Deixa eu pensar quem mais, da linha da Belotera, Belotera Intense. Esses preenchedores são bem legais para usar na boca, porque além de fazer o preenchimento, eles fazem também uma hidratação desse lábio, né? Porque eles atraem muita molécula de água. Então, é uma ideia você associar, matar 2 coelhos com uma pedra só, né? Então, e associar um preenchedor que faça essa profunda hidratação, tá? Outra coisa, tá? Você decidiu que você vai construir esse lábio. Como fazer? Decidiu lá as técnicas que você vai usar, beleza. Gente, não inventa de colocar mais de 1 ml de uma vez, tá? Por favor. Por quê? Lembra que eu falei lá no começo desse assunto que as injeções são superficiais? São superficiais e esse material precisa ser acomodado. Então, por favor, não coloca mais de 1 ml por sessão. Você pode marcar dali 30 dias para colocar mais 1 ml nesse paciente, mas não coloque mais de 1 ml por sessão, porque primeiro que o seu paciente vai inchar, não tem como, tá? Ele vai inchar, boca incha. Segundo que esse material não vai ter espaço físico para se acomodar. Então, com certeza, ele vai formar grânulos, bolinhas, que vão incomodar o teu paciente e depois você vai ter que acabar tirando porque não teve espaço físico para esse material se acomodar, tá? Então, um lábio maduro é um lábio que a gente precisa construir em várias etapas, tá bom? Outra coisa que eu ia falar para vocês é que o preenchimento labial também você tem que dizer para o paciente, veja, uma das coisas que você mais usa na sua face é a sua boca. Para comer, para falar, para beijar, para assobiar, sei lá, tudo, né? Então, ó, eu tô aqui falando para vocês há 34 minutos usando minha boca, né? Então, é uma região de grande atividade, tá? É uma região muito vascularizada. Então, o preenchedor não vai durar, o efeito do preenchimento labial não vai durar 1 ano intacto, tá? Quase nenhum dura, mas esse principalmente. Se você quer manter o efeito preenchedor dos seus lábios, a manutenção do lábio é em intervalos mais curtos, tá? Então, você pode indicar para o seu paciente a cada 6 meses, dependendo do ácido hialurônico que você trabalha, mas realmente precisa, né, ter em mente e deixar bem claro para o seu paciente que o efeito preenchedor não dura até o último dia, vamos dizer assim, né? O lábio é uma região que se perde o efeito preenchedor com mais facilidade, ok? Então, gente, acho que eram essas questões que eu queria trazer para vocês, principalmente das análises, tanto de frente quanto de perfil de um paciente, para indicar, né, um preenchimento labial e ver as necessidades daquele lábio do paciente, tá? Então, mas eu tenho uma paciente, doutora, que quer fazer um volumão, ter um bocão. Ok, mas entenda que isso vai ficar em desarmonia com o resto da face dela. Ela pode ficar feliz, contente, mas muita gente vai achar aquilo exagerado, tá? Então, eu tenho pacientes que gostam de bocão, claro que tenho, mas esses conjuntos ficam em desarmonia, tá? Mas pode ser que a paciente goste e aí que seria do azul se todo mundo gostasse do cor-de-rosa, né? Então, gente, são essas considerações que eu queria trazer para vocês, ok? Eu acho que isso faz uma diferença quando você sabe fazer uma análise facial, uma análise do lábio, traz muito mais segurança para você entregar resultados que agradem o seu paciente dentro da expectativa do que é possível ser feito e que tragam harmonia para essa face, não desarmonia. Afinal de contas, você quer ser um verdadeiro harmonizador, não um desarmonizador, certo? Além disso, você quer evitar intercorrências, né? Quer diminuir as chances de intercorrência a quase zero. Então, precisa saber em qual plano aplicar, como aplicar, né? Todo mundo quer surfar nessa onda. Todo mundo quer dominar a harmonização, quer ter resultados com segurança, com excelência,
para realmente surfar na onda que é mais promissora aí do mercado de estética no Brasil e no mundo. Mas você deve fazer isso com segurança, né? E precisa conhecer e estudar para conseguir realmente se tornar um verdadeiro harmonizador. Tá bom, gente? Nos vemos por aí, tá bom? Beijos, até!